Você tem mais de 60 anos e acorda uma, duas ou até mais vezes todas as noites para ir ao banheiro. Sabia que no Japão os idosos encontraram uma forma quase natural de evitar esse problema? Este vídeo é para você, que já não aguenta mais noites interrompidas, o cansaço ao acordar e a sensação de não ter descansado nada. Aqui vamos revelar um erro que quase todos cometem sem perceber, mas que os japoneses evitam a todo custo. Levantar para urinar durante a noite não é apenas um incômodo. Pode ser o início de uma cadeia de problemas que afetam diretamente sua saúde, sua memória, sua energia e até sua independência. Dormir profundamente se torna um luxo quando você acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro. Esse fenômeno, conhecido como nictúria, não é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento. Na verdade, em países como o Japão, os idosos apresentam taxas muito mais baixas de nictúria, graças a hábitos simples e eficazes que fazem parte da rotina diária deles. Mas por que tantas pessoas em nossa cultura continuam sofrendo com esse problema noite após noite? Estudos médicos recentes mostram que mais de 70% dos idosos sofrem com despertares noturnos frequentes devido à necessidade de urinar, e muitos nem se dão conta de que a causa está em sua rotina antes de dormir. Esse problema não só interrompe o descanso, também aumenta o risco de quedas noturnas, deterioração cognitiva, hipertensão e até sintomas de depressão. Quando o sono é repetidamente interrompido, o corpo não alcança suas fases mais profundas de descanso, especialmente o sono REM, responsável pela reparação celular e consolidação da memória. Um dos erros mais comuns cometidos por pessoas mais velhas é consumir líquidos muito próximo da hora de dormir, acreditando que o único problema é beber água tarde. Mas aqui está algo que poucos sabem. Muitos alimentos e bebidas contêm líquidos escondidos que sobrecarregam a bexiga sem que você perceba. Sopas, frutas suculentas como melão ou melancia, infusões aparentemente relaxantes como chá de camomila, todos esses podem sabotar seu descanso sem que você associe ao problema noturno. O que acontece é simples. Ao consumir líquidos, mesmo que não seja água, nas 3 horas antes de dormir, seus rins continuam trabalhando ativamente justamente quando seu corpo deveria estar entrando em modo de recuperação. Isso significa que enquanto você tenta dormir, seu sistema urinário está cheio de tarefas. O resultado? Uma bexiga cheia no meio da noite e uma necessidade urgente de se levantar. Mas existe uma solução, e ela é muito mais simples do que você imagina. Estabelecer um toque de recolher líquido é uma estratégia japonesa simples e poderosa. Pare de ingerir qualquer tipo de líquido, mesmo os inofensivos, 3 horas antes de dormir. Por exemplo, se você vai dormir às 22 horas, não consuma líquidos após as 19 horas. Isso inclui sopas, sucos, frutas úmidas, chá, café e até sorvetes ou picolés. Uma pequena garrafa de água ao lado da cama pode ajudar em caso de emergência ou para tomar medicamentos essenciais. E os resultados? Uma paciente minha chamada Maria Bernadette, mulher de 72 anos de São Paulo, reduziu suas idas noturnas ao banheiro de 5 para apenas 1 por noite em 2 semanas, simplesmente eliminando uma sopa leve e sua infusão noturna de camomila. Você não precisa de grandes sacrifícios nem de medicamentos caros, apenas de uma consciência clara sobre o que entra no seu corpo e quando. Sua bexiga, seu sono e sua saúde vão agradecer. Outro erro comum, tão silencioso quanto prejudicial, acontece quando os idosos jantam muito tarde ou incluem na última refeição do dia alimentos com propriedades diuréticas. À primeira vista, pode parecer inofensivo, até mesmo saudável, comer vegetais frescos à noite, como tomate ou pepino.
No entanto, esses alimentos ativam os rins e estimulam a produção de urina justamente quando o corpo deveria estar reduzindo sua atividade metabólica para descansar. Segundo dados clínicos recentes, 85% dos idosos subestimam o impacto do horário e da composição do jantar no padrão urinário noturno. Quanto mais tarde for a refeição, especialmente se ela for rica em sódio ou contiver compostos diuréticos, maior será a carga sobre a bexiga nas primeiras horas de sono. E não para por aí. Fazer a digestão deitado desacelera o metabolismo, aumenta a pressão abdominal e prejudica a qualidade do descanso. Entre os alimentos mais traiçoeiros nesse sentido estão o aipo, salsão, os aspargos, o tomate, o chocolate, o chá verde, infusões de ervas como o chá de salsa e até frutas como a melancia ou o melão. Muitos desses alimentos são vistos como naturais e benéficos à saúde, mas quando consumidos à noite, se tornam inimigos do sono. O corpo precisa de pelo menos 3 a 4 horas para digerir completamente uma refeição. Por isso, se você janta às 21 e vai dormir às 22, não está dando tempo suficiente para que o organismo processe tudo adequadamente. Um exemplo inspirador é outro paciente chamado Roberto, um aposentado de 68 anos que havia normalizado acordar a cada 2 ou 3 horas para urinar. Ele achava que isso era simplesmente uma consequência da idade, até que percebeu que sua salada noturna, com tomates frescos, pepino e chá verde, estava sabotando seu sono. Ao antecipar o jantar para as 18h30 e evitar esses alimentos após as 16 horas, Roberto passou a acordar apenas uma vez por noite e em menos de um mês voltou a dormir até 6 horas seguidas, algo que não vivia há anos. Para aplicar essa estratégia na sua vida, faça 2 mudanças simples, mas poderosas. Primeiro, antecipe seu jantar para pelo menos 4 horas antes de ir para a cama. Segundo, crie 2 listas. Uma com os alimentos aliados do sono, como arroz integral, carnes magras, aveia, banana ou brócolis. E outra com os inimigos noturnos, todos os mencionados antes, incluindo o álcool. Não se trata de eliminar esses alimentos para sempre, mas sim de consumi-los mais cedo no dia. Dormir bem não é questão de sorte nem de idade, é questão de estratégia. Mudar seu jantar pode parecer um detalhe pequeno, mas para sua bexiga, seu cérebro e sua energia diária, é uma revolução silenciosa que começa no seu prato. Agora vamos falar de um hábito que muitos consideram útil, mas que na verdade é uma das armadilhas mais comuns entre pessoas com mais de 60 anos. Usar o banheiro por precaução antes de dormir, mesmo quando não sentem vontade real de urinar. À primeira vista, parece uma medida inteligente. No entanto, esse simples ato pode estar treinando sua bexiga de forma equivocada, reduzindo sua capacidade natural e perpetuando o ciclo dos despertares noturnos. A bexiga humana é um músculo altamente adaptável, projetado para se expandir e armazenar entre 300 e 500 mililitros de urina. Mas quando você esvazia sua bexiga repetidamente, antes de ela estar realmente cheia, está enviando sinais errados ao cérebro. Com o tempo, isso faz com que seu corpo comece a sentir urgência para urinar com apenas 100 ou 150 mililitros. Em outras palavras, você treina sua bexiga para tolerar cada vez menos, fazendo com que acorde mais vezes à noite, mesmo sem necessidade fisiológica. Esse foi o caso de outra paciente, Dona Lourdes, uma mulher de 74 anos que desenvolveu o que ela chamava de seu ritual de segurança antes de se deitar. Ela ia ao banheiro sempre por precaução, mesmo quando não sentia necessidade real. O resultado? 2 horas depois de adormecer, seu corpo a acordava com uma falsa urgência. Ela estava presa em um ciclo que havia criado sem perceber. Mas tudo mudou
quando começou um processo suave de reeducação da bexiga. A reeducação consiste em quebrar o ciclo de ir ao banheiro sem necessidade real. Dona Lourdes começou aplicando a regra da necessidade verdadeira. Só usar o banheiro antes de dormir se a sensação fosse clara e forte. Em caso de dúvida, ela se relaxava por 15 a 20 minutos, ouvindo música suave ou lendo um livro, e muitas vezes percebia que a urgência desaparecia. Com o tempo, sua bexiga recuperou sua capacidade original, e ela passou a dormir de 5 a 6 horas seguidas. Os benefícios dessa mudança são enormes. Você não apenas reduz a nictúria, mas também melhora sua relação com seu próprio corpo. A ansiedade diminui, o sono fica mais profundo e você recupera o controle que achava ter perdido. Muitas pessoas relatam até uma sensação renovada de liberdade, por não se sentirem mais escravas da própria bexiga. Para aplicar essa técnica em casa, comece sendo honesto consigo mesmo. Você realmente precisa ir ao banheiro ou está indo por hábito? Se não houver urgência real, distraia-se com uma atividade tranquila. E se você tem histórico de incontinência ou usa diuréticos, converse com seu médico para definir o melhor protocolo para o seu caso. Mesmo quem tem mobilidade reduzida pode adaptar essa estratégia com um urinol ao lado da cama. Mas lembre-se, evite usá-lo por precaução. Use apenas quando necessário. O controle noturno começa por como você treina sua bexiga durante o dia. E em qualquer idade, é possível reaprender a confiar no seu corpo. Uma causa surpreendente, mas extremamente comum da nictúria em idosos é a posição em que dormem e o tipo de travesseiro que usam. Pode parecer irrelevante à primeira vista, mas a forma como o corpo descansa durante a noite afeta diretamente a pressão sobre a bexiga e a distribuição dos líquidos no organismo. E é aí que os japoneses, conhecidos por sua sabedoria postural, levam vantagem. Dormir de barriga para baixo ou em posições que comprimem o abdômen pode exercer pressão sobre a bexiga, causando uma falsa sensação de estar cheia durante a noite. Além disso, usar travesseiros inadequados, muito altos, muito baixos ou mal posicionados, compromete a circulação sanguínea, especialmente nas pernas. Isso faz com que os líquidos retidos durante o dia subam novamente para o sistema urinário, justamente quando o corpo deveria estar descansando, aumentando assim a produção de urina noturna. A ciência por trás disso é impressionante. Durante o sono profundo, o corpo naturalmente reduz a temperatura e redistribui líquidos. Se você dorme em uma má postura, esses processos são alterados, e o resultado são sinais de urgência que te acordam sem uma necessidade real. Por outro lado, dormir de lado, especialmente do lado esquerdo, com um travesseiro entre as pernas e outro que mantenha o pescoço em posição neutra, permite que a bexiga fique livre de pressão e que o sistema linfático funcione com mais eficiência. Frank, um ex-militar de 71 anos, dormia de barriga para baixo a vida toda porque se sentia mais confortável assim. Mas também acordava 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Ao mudar gradualmente sua postura para dormir de lado, com apoio adequado, ele percebeu que em apenas 2 semanas reduziu os despertares para apenas 1 vez por noite. Em 1 mês, até teve noites sem interrupções. Como bônus, também melhorou a dor nas costas e reduziu os roncos. A forma de aplicar essa estratégia não exige comprar uma cama nova nem gastar com tecnologia. Você só precisa adaptar seu ambiente de descanso. Use um travesseiro de firmeza média entre os joelhos, outro para a cabeça que mantenha o pescoço alinhado. E, se necessário, um travesseiro adicional atrás das costas para evitar girar involuntariamente. Se você sempre dormiu de barriga para baixo, não mude de uma vez. Comece inclinando-se de lado com apoio, até que seu corpo adote essa posição naturalmente. Dormir bem não é apenas fechar os olhos, é permitir que seu corpo assuma uma posição que favoreça seu equilíbrio interno. E às vezes,
Tudo começa com um travesseiro colocado no lugar certo. Poucas pessoas suspeitam, mas um dos fatores mais subestimados e poderosos que influenciam sua necessidade de se levantar para urinar durante a noite é a temperatura do seu quarto e as roupas que você usa para dormir. Esse detalhe, que muitos consideram apenas uma preferência pessoal, tem impacto direto sobre seus hormônios, sua circulação e a produção de urina noturna. Os japoneses sabem disso muito bem. Por isso, o ambiente deles para dormir é fresco, limpo e minimalista. Durante o sono, o corpo reduz naturalmente sua temperatura interna entre 1 e 2 graus Celsius. Esse sinal fisiológico ativa a produção de vasopressina, um hormônio que ajuda a concentrar a urina e reduzir seu volume durante a noite. Mas se você dorme em um quarto muito quente, com pijamas grossos ou tecidos que não respiram bem, essa regulação térmica é interrompida. O resultado: o corpo entra em um leve estado de estresse térmico, provocando maior produção de urina justamente quando você deveria estar dormindo tranquilamente. Esse foi o caso de Eliane, uma professora aposentada de 69 anos em Maceió. Ela sempre dormia com o ar-condicionado desligado e pijamas de flanela, mesmo no calor do sul de Alagoas. Acordava de 4 a 5 vezes por noite, sem entender o motivo. Depois de ajustar seu ambiente, investiu em um ar-condicionado silencioso e trocou o pijama por um de algodão leve. A frequência urinária noturna dela caiu drasticamente. Em menos de um mês, passou a ter noites inteiras de sono ininterrupto. Os benefícios de dormir na temperatura adequada vão além da bexiga. Você melhora a qualidade do sono REM, regula melhor seus hormônios, diminui os roncos, reduz a pressão arterial e acorda com mais energia. Também pode notar menos suor noturno, menos ondas de calor se estiver na menopausa e uma maior sensação geral de descanso. Para aplicar essa melhoria, mantenha seu quarto entre 18 e 20 graus Celsius durante a noite. Você pode conseguir isso com ventilação natural, ar-condicionado ou ventilador silencioso. Use pijamas de algodão, linho ou bambu. Nunca tecidos sintéticos ou pesados, e opte por camadas leves que possa tirar se sentir calor. Os lençóis também importam. Escolha materiais que permitam a transpiração, não que retenham calor. Às vezes, o segredo para dormir melhor não está no que você come ou bebe, mas no que você veste e respira enquanto dorme. Criar um ambiente térmico adequado pode ser o primeiro passo para noites mais tranquilas e manhãs cheias de vitalidade. Depois de analisar hábitos alimentares, posturais, térmicos e comportamentais, ainda existe um erro noturno que muitas pessoas mais velhas ignoram, mas que pode estar arruinando completamente seu descanso: o mau manejo do estresse e da ansiedade antes de dormir. Acredite ou não, seu estado emocional tem efeito direto sobre a produção de urina e a qualidade do seu sono. É aqui que os japoneses fazem toda a diferença. A cultura deles incorpora rituais de relaxamento noturno como parte da rotina de bem-estar. E isso muda tudo. Quando você sente ansiedade antes de se deitar, seu sistema nervoso simpático, o responsável por ativar as respostas de luta ou fuga, permanece em alerta. Isso aumenta a frequência cardíaca, contrai os músculos e, entre outras coisas, estimula a bexiga, tornando-a mais sensível. O resultado: você acorda com sensação de urgência para urinar, mesmo que não haja uma quantidade significativa de líquido acumulado. É como se seu corpo estivesse preparado para uma emergência que nunca chega, e isso desgasta profundamente seu sistema. O cortisol, o principal hormônio do estresse, também interfere na produção de melatonina e vasopressina. Menos melatonina significa um sono mais superficial. Menos vasopressina, mais urina. É simples assim. O corpo humano é uma orquestra hormonal e o estresse desafina a melodia que permite que você descanse profundamente. Mas, felizmente, você pode intervir sem medicamentos ou terapias caras.
com rotinas simples, naturais e constantes de relaxamento. Yuki, um japonês de 66 anos, compartilhou que todos os dias, às 20h30, ele desliga os aparelhos eletrônicos, faz alongamentos lentos, toma um banho morno e respira profundamente por 5 minutos em silêncio. Essa rotina de apenas 30 minutos permitiu que ele reduzisse as idas noturnas ao banheiro de 3 para 1, sem mudar sua dieta ou ambiente. O segredo estava em acalmar a mente para que o corpo funcionasse corretamente durante o sono. Você também pode criar uma rotina noturna sem complicações. Comece desconectando-se das telas pelo menos 1 hora antes de se deitar. Evite conversas tensas ou estímulos fortes. Experimente exercícios de respiração, leitura tranquila ou música suave. Se quiser, pode incluir infusões relaxantes, mas apenas antes das 18 horas, para não cometer o erro dos líquidos tardios. A chave é ensinar seu corpo que é hora de desligar, sem forçar. Sua saúde não depende só do que você come ou faz durante o dia, mas também de como termina o dia. O estresse noturno desorganiza todo o seu sistema, mas com atenção e cuidado, você pode devolver a harmonia às suas noites. Às vezes, dormir melhor começa por aprender a deixar ir. Como você viu, evitar acordar para urinar à noite não é questão de sorte, nem um castigo inevitável da idade. É uma oportunidade real e alcançável de reconectar com seu corpo e dar a ele as condições necessárias para descansar profundamente e se curar toda a noite. Pequenos ajustes no que você come, em como dorme, no que veste, ou até em como gerencia suas emoções, podem ter impacto profundo na sua qualidade de vida. A boa notícia é que tudo isso está nas suas mãos. Você não precisa de medicamentos caros nem tratamentos invasivos. Só precisa da decisão de mudar alguns hábitos diários. E o melhor, os resultados não demoram meses. Muitas pessoas percebem melhorias já na primeira semana. Dormir melhor não só te dá mais energia, te devolve o controle, a clareza mental e a alegria de viver com vitalidade. Se essa informação foi útil para você, clique em curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descansar melhor. Talvez você possa transformar não só suas noites, mas também as de alguém que ama. E antes de ir, me conte nos comentários. Quantas vezes você se levanta à noite? Quero ler você e ajudar a melhorar sua rotina. Lembre-se, nunca é tarde para viver melhor.